E aí, Ana? E aí, Amanda, vamos lá. Agora a gente só tem episódios com pautas. Não estamos mais pra brincadeira. Acabou a Isso brincadeira. aqui é sério. E hoje a nossa pauta, a gente vai misturar dois textos. Um deles fala sobre a economia do escapismo, que foi uma pesquisa feita recentemente. Recentemente eu tô colocando isso na... Eu acho Coloquei que aqui foi agora. recentemente. É. E o outro é um texto do Substack, É. que fala sobre... A relação com o aparelho celular, né? Tipo, não é necessariamente com a tecnologia, mas a relação com o aparelho. Mas essa pessoa que escreveu deixa eu ver aqui o nome dela. Catherine Shannon. Ela é uma escritora e comediante americana e ela escreveu esse texto, mas muito associando de forma, eu acho que meio cômica, ao fato da sua relação com o seu celular estar fazendo, de certa forma, com que você se sentisse menos sexy. Basicamente isso é a forma como ela puxa esse assunto. Mas ela tá falando muito da relação com o celular, né? Com o aparelho. Mas, e aí? Por onde começamos? Cara, você me diz. Qual texto você acha que puxa o outro? Porque, por exemplo, eu focaria muito na pesquisa da economia do escapismo. Tem uma relação direta ao que ela tá falando, mas eu não sei se eu não entendi muito bem, não sei se eu tomei um ranço. Porque ela usou como título, como gancho, né? Como você falou, ela é comediante. Essa coisa do telefone e ser sexy, né? O telefone é o motivo da gente não se sentir mais sexy. E eu fiquei um pouco na dúvida por que ela tá usando esse termo. O sexy. Por que ela tá falando sobre se sentir sexy? Eu acho que eu fiquei um pouco bitolada ali, tipo, não Presa consegui... na definição do que é ser sexy. É, ela trouxe, Talvez. né, tipo, uma linha do tempo, mais ou menos, assim, de uma forma muito geral, assim, um pouco sobre, né, com o início do iPhone e tudo mais, falou algumas É aquela coisas. coisa que no início era sexy você ter um telefone, né? Porque ele era uma novidade. Era algo que a gente desconhecia e que vinha com uma promessa de facilitar as nossas vidas. E ele, de Mas, fato, facilitou. mas sexy, por que sexy? É porque você tá preso na definição de sexy, talvez. O que é ser sexy? É ser mais confiante, mais conectada com o próprio, sei lá, com o próprio corpo. Ela até usou, eu achei uma coisa interessante, antigamente, literalmente era sexy, porque ela até usa uma foto, acho que é da Paris Hilton, não sei, ou da Britney Spears, não lembro, que ela tinha um telefone de flip, assim, Sim, na, na no, na calça é, baixa, né? na calça baixa, eu achei interessante, ela faz esse, mas eu acho que eu fiquei muito focada nessa coisa do sexy, porque me remeteu às questões realmente de autoestima mesmo, e ela fala um pouco Não, eu sobre acho que é isso. muito mais da sua conexão com você mesmo. E aí o fato de você estar desconectado com você mesmo te deixa menos sexy. Eu acho que Então, seria aí o essa ponto de. associação, entendeu? Então, sim, eu entendi. Se esse é o meu grande ponto, que eu já fico assim, que eu não consigo entrar, porque eu acho que é uma palavra que ela tá associada a questões na minha cabeça, de Entendi. por que ser sexy. Eu não me fiquei muito presa na coisa da palavra sexy. Pra É, mim é só uma palavra, é. entendeu? Entendo completamente. Gostaria que minha cabeça tivesse funcionado dessa forma. Mas é porque realmente, tipo, eu acho que. Enfim, não vou ficar nessa, não. Porque realmente eu acho que quando você começa a falar sobre questões de autoestima e fala sobre sexy, aí minha cabeça vai pra um lugar de falar assim, tá, mas por que você quer ser sexy? Por que você não pode simplesmente ser? E então eu acho que aí entra as questões filosóficas que vão para Entendi. outros lugares, e eu acho que isso é parte do problema. Então eu não associaria nada a essa palavra, porque eu acho que essa palavra de alguma forma também faz parte desse problema, e a gente vai falar de autoestima, vai falar de outras coisas. Mas enfim, vamos voltar para a situação do telefone e a economia do escapismo, que eu achei super interessante. É exatamente o que a gente está vivendo agora nesse momento. Tá, vamos tentar focar um pouco mais no mercado do escapismo, né? Vamos. Mas me fala você do texto, talvez, porque eu acho que talvez. Eu não sei
quando você lê o texto, o que você achou, né? O que você Eu acho que traz. ela trouxe pontos interessantes, tipo, até coisas que ela fala, por exemplo, que é muito doido você parar pra pensar que um aparelho que você depende hoje em dia, que você não vive sem, que é quase parte do nosso corpo, é uma extensão do nosso corpo, é uma extensão da nossa mente. Em um mundo em que... Outro dia eu tava com a minha família reunida e todo mundo tava falando que não sabe mais a data de aniversário de ninguém, nem o telefone de ninguém, não consegue lembrar. Isso tudo porque é só você acessar o seu celular e você vai ter todas as informações nela. Você não precisa mais buscar nada. Você não precisa mais ir presencialmente num lugar. Você acha tudo na palma da sua mão. E até o fato da relação de você até fazer sexo pelo seu celular... Você faz sexo aqui, você compra coisas aqui, você telefona para as pessoas aqui, você trabalha com as pessoas aqui. Então, eu achei muito interessante você pensar nesse sentido, tipo, que uma única coisa carrega toda do a sua sexo vida. até o pagamento dos seus boletos. Não, isso pra mim me preocupa muito, né? Tipo, o celular, se leva o celular, leva minha carteira. Eu não ando mais com carteira. Minha Eu ando carteira com no carteira, celular. eu não uso o pagamento digital. Como é que é Eu uso isso, cartão Ana? físico. Eu não uso. Conta pra gente, como é que é isso? Eu não uso exatamente porque eu acho tudo estranho. Então eu não tenho essa... Mas é isso, eu fico pensando. Hoje mesmo eu tava olhando pra uma pessoa que tava pagando com o celular, com o relógio. É muito comum. Mas eu achei interessante o fato dela falar da relação com o celular como uma extensão do nosso próprio corpo. E de como ele se desconecta. Ele, na verdade, só desconecta a gente do mundo. Não só aí vai para entrar o mercado do escapismo também, como uma forma de escapar, mas maquiado também como um facilitador. Sendo que um telefone, quando ele nasceu, era só para você fazer ligações. Tem uma parte... não, sim, total. Tem uma parte que ela fala, que eu achei legal no texto dela, agora que você tá falando, que foi onde mais me pegou, que eu acho que o texto dela é ótimo, não tô criticando, só... E ele até tem bastante referências, assim, ela provavelmente tem nossa idade, ela fala... Porque a gente viveu muito isso também, a gente viveu essa transição, a gente nasceu no mundo analógico, na transformação dele pro digital. Exatamente. E aí tem uma coisa que ela fala no texto, que ela fala sobre o... na hora que você estiver olhando o seu Google Maps, talvez você tá perdendo o grande amor da sua vida passando na sua frente, porque o amor tá nesse lugar da espontaneidade. E ali ela me pegou, né? Eu acho que tudo que ela tá falando é isso, assim, não tô questionando nada, mas eu acho que ali ela me pegou num lugar, eu acho que minha cabeça foi e falou, opa, gosto disso aqui. Porque acho que é uma noia muito, muito real, assim, dessa coisa da espontaneidade. Porque isso que você falou, tá, o telefone começou, antigamente era só pra fazer uma ligação. E ela fala outras coisas interessantes também, da coisa aquela coisa surpresa. Até sim, a surpresa, você falta... pra você tá aqui, sabe? Sim. Ou até você esperar uma expectativa de receber uma ligação do seu crush, da pessoa com quem você tá interessado. Não tem mais isso, não tem mais surpresa. Nossa, você falou de surpresa, eu lembrei quando eu era mais nova, na época do ensino médio, um menino gostava de mim, ligava lá pra casa, aí meu pai que atendeu, aí me mandou. Aí eu conversei com o menino, tá, não sei o que, daqui a pouquinho meu pai, quem é Diego, Amanda? Tem um lado bom, mas tem um outro lado também, né? Isso é verdade. E nem era nada, mas assim, meu pai que assim, falou, quem que é Diego? E falando uma boa, eu só queria saber quem era Diego. Mas enfim, então eu acho que é isso, assim, mas... então, tem essas questões que eu concordo plenamente, mas eu acho que eu sou um pouco a favor dessa coisa do celular virar um pouco... Não uma extensão do seu corpo, mas eu acho que... Um lugar onde você consegue compilar algumas coisas, como se fosse... Eu acho que ele é um grande facilitador, realmente. É isso. Ele é. O meu ponto é que eu Só acho que a gente depende 100% dele, hoje em dia. É esse que é o grande ponto. E essa dependência, porque eu acho que é exatamente isso que acontece com qualquer coisa. As pessoas precisam entender o seu poder de escolha. Não é porque isso aqui tá aqui que você precisa usar da forma como estão te dizendo pra você usar, né? Você vai usar da melhor forma possível, né? Então, assim, sei lá, pra mim é interessante, por exemplo, eu prefiro carregar as coisas no celular, eu prefiro ter o meu dinheiro no celular. Pra mim é muito bom eu sair, Ana, com um celularzinho no meu bolso só.
não preciso carregar mais nada, sabe? Então, assim, então, sei lá, eu acho que tem essa coisa, né, de você, pô, poder mandar uma mensagem, ter acesso, às vezes estar acompanhando uma pessoa que tá do lado de lá. Então, eu acho que toda essa, como ferramenta, eu acho que a ideia principal, ela poderia ser muito positiva simplesmente, mas não é. Por quê? Aí a gente vai falar de novo do nosso grande amigo, o capitalismo, porque, né, existe Sim. toda uma estratégia de marketing, uma Ele comunicação alimenta de... várias indústrias Exatamente, porque que quando a nascem a internet... partir disso. Quando a internet chegou, a ideia, a gente até já falou disso, mas a ideia era com que as pessoas se conectassem, tudo era gratuito. Agora, cada dia que passa, nada mais Exatamente. é O gratuito. objetivo inicial era conectar as pessoas. Só que eu acho que é muito diferente você conectar as pessoas, porque ele realmente conecta, você pode falar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, mas ele não aproxima. Mas não é ele, somos nós. Sim, somos nós enquanto usuários. É isso que eu acho. E é isso. Sempre vai ser, eu acho, muito do que a gente faz com a ferramenta que É foi dada. isso. É isso que eu tô noiado hoje em dia. Mas é isso. Ela até fala no texto dela, cara, ninguém precisa mais lembrar de nada. E tudo que você vive, as pessoas querem registrar. Então, tudo é fotografado, tudo é registrado, tudo. Você não precisa lembrar a data de aniversário das pessoas queridas, porque o seu agenda vai te lembrar. Você não precisa Exatamente. lembrar o número das pessoas, porque ele vai te dizer. Tá aqui. Exatamente. Só que antigamente exatamente. a gente sabia tudo de cabeça. Exatamente. E gera uma grande ansiedade. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu fui pro Brasil, na última vez, eu acho, a última vez. Eu acho que foi a última vez. Eu fui ficar, sei lá, uma semana. E aí falei, eu não quero botar cartão de telefone, chip, né, pra ter internet na rua. Então eu só tinha internet em lugares onde tinha Wi-Fi. E eu não quis fazer. E não era nem por dinheiro, não era por nada, era porque realmente eu não queria estar dependente disso aqui. Sabe? De tipo, você não pode mais não saber de nada, você fica completamente assim, essa coisa do controle, é muito controle. Eu queria realmente relaxar. E aí eu tive essa experiência de ficar com o celular sem saber de nada. Tipo, aí eu lembro, sei lá, eu tenho uma situação que tava na casa de um amigo e aí eu fui pedir um Uber, né? Aí eu usei o Wi-Fi dele, pedi um Uber e aí comuniquei com o Uber e falei, daqui a 2 minutos. Eu falei, tá, peguei a placa, tô descendo. E quando eu desci lá embaixo, não tinha mais internet, eu falei, vou aguardar o Uber. E aí o meu amigo, super ansioso, falava assim, cara, mas ele não chegou ainda, né? Eu falei, espera, vamos esperar. Né? Ele, não, mas você não quer internet? Eu vou, não precisa, eu vou esperar ele. Ele falou que ele tá chegando daqui a 2 minutos, já sei qual é a placa, eu vou aguardar. E ele numa ansiedade, assim, nervoso, porque você tá com o celular, você fica... Calma, amigo, espera, a gente não sabe mais esperar, a gente não sabe mais, sabe, tipo, não viver sem isso, não sabe mais, tipo, me perdi, eu Não, vou... Sabe? Total, e antigamente a gente viveu sem isso. A gente trabalhou sem isso, a gente encontrava as pessoas sem isso. Mas é muito doido, por que a gente tá questionando tudo isso agora, né? O que tá acontecendo pra fazer a gente questionar isso? Porque a gente foi indo, a gente foi abraçando todo esse progresso. A gente vai abraçando, porque ele é um progresso. Ele vem como facilitador. A gente, não, enquanto sociedade, não sabe usar a ferramenta. E por que agora a gente tá aqui? Exatamente, por que tá... É por conta das questões de saúde mental? E aí vai pro escapismo e tudo vira produto. Eu acho que... Agora entrando na pauta do escapismo mesmo, uma coisa que é óbvia, mas que ele falando se torna muito mais claro, é que antigamente você escapar para algum lugar era muito no sentido de um local. Você viajava, você saía de férias, você ia descansar. Agora, o escapismo, ele é um modo. Ele é uma sobrevivência. Ele tá presente 24 horas por dia. Então, é a forma das pessoas sobreviverem. Elas estão se sentindo sobrecarregadas. E eu acho que elas estão se sentindo sobrecarregadas exatamente por conta do celular e por conta das tecnologias, porque há muita informação. Se você pensar na própria palavra sobrecarregada, eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que a gente está sobrecarregado de informação. Dessas coisas, de toda hora uma notificação. E a própria tecnologia gera essa ansiedade que você está falando. A gente não sabe mais viver sem uma notificação. Sem saber se o Uber tá chegando ou não. Então, eu acho que isso gera muita consequência e, obviamente, vira um mercado.
E essa Isso é o que pesquisa, mais me preocupa. inclusive, eu achei muito interessante, porque eles pesquisaram no mundo, né? De que forma as pessoas estão escapando. E aí, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas fogem do estado do mundo. Uhum. Ou, na França, eles querem se desconectar das notícias. Sou quase francesa. Na China, eles escapam dos pais e dos parentes mais velhos. Isso faz muito sentido, Na porque eles têm Índia, uma eles se cultura. afastam das redes sociais. Interessantíssimo isso. Já no Brasil, eu acho que é o pior de todos, as pessoas estão fugindo da própria mente. E eu acho isso bem doido. E eu acho que é o país que tem mais ansiedade. O estudo mostra isso também, E isso fica pior na geração Z. Quanto mais jovem a geração, pior fica. Então, tá todo mundo tentando escapar da própria mente, usando o scroll infinito como escape e ficando em casa. Ficando em casa pra poder Usar o entretenimento ficar nas usar. redes sociais. Deixando de Sim. viver a vida fora pra viver uma vida dentro. Uhum. Cara, isso é muito doido, né? E aí ele até aqui no estudo, ele inclusive fala sobre a divisão de mercado, né? Tipo, e viagens e turismo é o mercado que mais tá faturando com tudo isso. Sim, porque vira mercado. Então, meditação, day spa, drogas, tudo vira mercado. Exatamente, já tá, tipo, aqui, basicamente, tipo, viagens e turismo, 3,2 trilhões, movimenta 3,2 trilhões, aí depois vem álcool, bens de luxo, cassinos, saúde, São bem-estar, as bets games, também, né? Que a gente tá vendo aí. O mercado parques da beleza, temáticas da e beleza. estética. A beleza, engraçado que a beleza tá ficando até em último lugar em termos de revenue, tá ficando lá pra baixo. Mas é surreal isso, né, cara? Isso... Cara, primeiro, é um estudo extremamente interessante, né? Interessante a gente olhar. Mas eu fico pensando assim, esse estudo, qual o intuito? Porque o eu fico assim, objetivo do estudo. o objetivo do estudo a gente tá analisando Será isso. que não é olhar pra saúde? Olhar pra saúde mental? Entender o que pode ser feito? Não, eu acho que não é sobre saúde. Não, eu concordo com você plenamente, sem tirar nem pôr. É que eu fiquei pensando assim, esse estudo ele é muito engraçado porque ele é dúbio, assim. Ele pode tanto ser um wake-up call pra gente, de falar, cara, olha isso interessante aí. para as marcas, né? Como investimento. Eu acho que ele é muito mais interessante para as marcas de falar assim, olha só como é que a sociedade está se comportando hoje, olha só como que a gente vai ganhar o nosso dinheiro. Olha só como que a gente vai planejar a nossa comunicação, sabe? Então, e eu acho que é nesse lugar que eu não sei, que eu acho que o que... Por que a gente tá... Por isso que eu fiz essa pergunta, eu falei, cara, a gente foi abraçando o progresso e agora a gente tá querendo voltar um pouquinho pro passado, pra algumas coisas primitivas, Eu né? acho que isso é uma bolha só. A maioria tá abraçando. E aí... Opa, derrubei o microfone, gente. Eu acho que é a bolha que tá pensando em talvez diminuir o uso das redes, ter uma vida mais analógica, buscar experiências, é só uma bolha muito pequena. Eu acho que a grande maioria tá vivendo essa loucura. E assim, eu não digo que a pessoa da bolha não esteja abraçando o progresso tecnológico, porque eu acho que ele é benéfico em muitas coisas. Mas eu acho que a maioria tá entrando nessa parada meio doentia mesmo. Nesse buraco. Que Então, é muito difícil de solucionar nesse momento, eu acho. Porque a gente tá entendendo como usar essas ferramentas. Então precisa chegar num ponto em que as consequências são tão bizarras pra gente tomar uma atitude, talvez. Eu acho que isso que você falou, eu acho que é muito importante, porque é isso, a gente tá falando de uma bolha, porque quem são as pessoas que realmente vão conseguir movimentar uma indústria de turismo, né? Eu queria muito entender, por exemplo, estudos dentro de ambientes periféricos, comunidades, como é que a tecnologia afeta a vida dessas pessoas, a saúde dessas pessoas, né? Eu acho que
não sei, também é da mesma forma? Eles estão gastando também com esse tipo de coisa? Como que é isso, assim? Isso é uma coisa que fica um pouco na minha cabeça, depois talvez vou dar uma pesquisada, dar uma olhada, ver se tem alguma coisa por aí. Mas eu acho que você falou certo, é dentro de uma bolha. A gente tá falando, acho que, de um ambiente que me parece um pouco privilegiado, assim, né? Mas eu acho que o meu grande lance disso tudo tipo, é de entender de tal. O que a gente vai fazer com isso? Por que eu tô falando isso? Por exemplo, há semanas atrás eu tava no trabalho e aí no elevador tinha uma mensagem falando de. Era tipo um workshop pra galera do trabalho pra falar sobre a importância de cuidar da sua saúde mental, né? E aquilo ali me bateu de um lugar que eu falei, gente, não consigo mais, tá muito difícil pra mim. Porque o ambiente corporativo é o grande problema que a gente está tendo. O ambiente corporativo, o sistema capitalista, tudo isso, né? Isso tá tudo ligado ao digital, à tecnologia, é tudo uma coisa só. E aí, esse é o grande motivo da gente estar saturado, né? Da gente estar depressivo, da gente estar ansioso. E na hora de resolver o problema, é a gente que resolve. Não, como é que você vai cuidar melhor da sua saúde? Não, vou te explicar, fazer um workshop aqui para te mostrar que, olha, quando você estiver sentindo uma coisa, você escuta aqui esse aplicativo de meditação, né? Então, eu acho que são soluções que são propostas. Então, assim, você vê, o próprio sistema cria problemas e gera as soluções temporárias, imediativas. E assim, vende as soluções. Que não são soluções, que justamente porque não é interessante pro sistema que você solucione nada, porque você precisa ser infeliz para você continuar consumindo. Nesse próprio estudo fala que tem pessoas, depois Que eu fui compram, ler, né? que compram, ela fala, eu me sinto mais feliz depois que eu compro alguma coisa, Mas né? é momentâneo, né? É Tá todo momentâneo, mundo mas fugindo da sua própria realidade, né? exatamente, e faz Isso é muito muito sentido. triste. É muito triste, eu acho. É muito triste, mas esse é também o que você falou sobre desconectar, e aí ligar um pouquinho de volta aquele texto lá do Substack, porque essa coisa do celular tá desconectando a gente tá vivendo uma vida virtual, né? Sim, inclusive acho que eles falam na pesquisa também de muitas pessoas, além da pornografia, tem pornografia também e tal, mas tem essas pessoas que estão vivendo realidades paralelas na internet. Então elas criam esses personagens, ou vivem nos videogames, ou vivem nessas realidades virtuais em que também é uma fuga. Elas criam uma nova realidade para elas, em que nesses ambientes elas são quem elas, sei lá, gostariam de fato de ser na vida real. Então, tudo isso é muito, assim... Isso é muito surreal. Porque sai do controle, entende? E é por isso E que eu... cada um tá vivendo de uma forma, cada um reage de uma forma. Exatamente, e é por isso que eu acho que é complicado, porque assim, as ferramentas, elas estão aí. E na teoria elas vêm para um progresso. Só que aí a indústria se apropria e a gente compra. Então eu Sim. acho por isso que é importante que a gente tenha pensamento crítico, analítico das coisas, sabe? Por isso que é importante a gente investir em educação e que a educação Sim. seja Pois básico é, para o ser pois humano, é. Eu outro dia tava sabe? até pensando sobre isso, tava rolando um debate num grupo do meu primo, que é psicanalista, exatamente sobre essa... que agora é proibido o celular nos colégios, né? Proibiram, você não pode mais. Porque tava virando um problema e de como os adolescentes e as crianças estão se reconectando na hora do recreio, por exemplo, interagindo, porque existiu o uso do celular. E aí um debate se isso é certo, se é errado, se deveria proibir mesmo ou não, ou se deveria ser conversado ou não. E eu acho que entra muito também naquilo que a gente falou nos outros podcasts, da necessidade de você ter leis, né? E você também ter educação nos colégios. Eu acho que precisa agora de uma educação digital. Como a gente teve no colégio, aula de informática. E também ter aulas em que você esteja refletindo sobre essa nova realidade, sobre essas novas tecnologias e sobre o poder do usuário. Isso precisa ser debatido. Eu acho que esses adolescentes, as crianças, elas vão compreender. Ninguém é idiota, sabe? Aí, a partir do momento, não posso ela dizer, vai Ana. decidir como é que ela quer usar aquele tipo de ferramenta. Mas eu acho que precisa ser, assim, introduzir uma educação. Mas aí você entra naquela discussão, mas a quem interessa? Se ela é uma ferramenta de poder e manipulação. Exatamente. E de lucro. Exatamente.
Mas é isso, porque esse é o grande problema, entendeu? Por exemplo, a gente gravou um episódio anterior falando sobre Emília Pérez, falando sobre o esvaziamento das pautas. Então, coisas que são importantes, chega o capitalismo, fala, opa, vamos lucrar com isso, e esvazia tudo. É a mesma coisa que acontece aqui com o celular, com, sabe, a tecnologia, com a vida da gente, sabe? Tipo, é importante que a gente entenda que a gente está entregando a nossa vida na mão de, sei lá o que que é isso, de outras pessoas, de pessoas poderosas. Porque, mais uma vez, o capitalismo não é uma máquina. Não é uma maquinazinha que você liga. São pessoas que estão comandando, e pessoas poderosas. Inclusive, a Sabe? inteligência artificial é programada por pessoas. Ela foi Exatamente. criada por pessoas. Você tá ali. Ela não é uma. Inclusive, por isso que é questionado o nome inteligência artificial. De inteligência artificial ela não tem nada. Tem uma pessoa atrás dela e ela Programando. é um dado. Ela tá programando. Ela programou aquilo pra te dar aquelas respostas e pra agir e funcionar daquela forma. No momento que ela quiser mudar, e a partir disso você consegue manipular. Então, e é uma forma de poder, e ao mesmo tempo tá pegando seus dados, você tá dando seus dados de facilmente, assim, em tudo. Na verdade, tudo que você acessa na internet, você tá dando dados. Tanto que aqui sempre aparece aquela mensagem de cookies, você nem lê e você aceita tudo. Hoje em dia, eu agora limito tudo. Mas é isso, tipo, você tá o tempo inteiro fornecendo dados. Dados se convertem em dinheiro, dinheiro, poder. Exatamente. E vai te manipulando, e vai te construindo, vai te deixando infeliz, né? Vai te deixando insatisfeita. E vai construindo tudo, construindo seus desejos, construindo tudo que tá ao seu entorno, né? Por isso que eu acho que, assim, é uma discussão que, obviamente, a gente tá falando de uma bolha, mas já que a gente tá dentro dessa bolha, o que que a gente pode, de fato, fazer? Eu realmente, são perguntas que eu tenho me feito, assim, o que que eu posso fazer? Né, tipo, não quero, a gente termina de gravar o podcast, pega o celular e começo lá, o que que eu fiz de diferente, sabe? Tipo, eu acho que não, então eu tô tentando me questionar, eu acho que o primeiro passo é cada um que se questione, o que pode ser feito. Eu acho que primeiro a gente tem que ser cabeça pensante, gente, parar de ser Eu manada. acho que ser cabeça pensante é muito importante, mas hoje na academia, por exemplo, eu tava pensando como que, assim, eu e pessoas próximas somos muito questionadores, né? Tipo, a gente tá o tempo inteiro questionando, pensando e tal. E como isso, às vezes, é complicado. Porque eu tava assim, gente, quanto mais eu me questiono, menos respostas eu tenho. Mas é justamente por isso, porque não é sobre as respostas, é sobre as perguntas. E aí é muito difícil, porque é isso, eu preciso pensar talvez em métodos, soluções. E então é difícil você só. Óbvio, eu acho muito importante, eu acho que o questionamento também é movido muito à curiosidade. Então é muito Eu acho que importante você ser curioso eu acho que e criativo. Então, eu acho que a grande importância disso tudo são os questionamentos. Acho que os questionamentos, eles precisam continuar vivos, assim, nem sempre a gente vai ter resposta para tudo, né? Mas ele move o quê? Move pesquisas, move mudanças. Sim, as Quando mudanças, as transformações vêm a partir dos É, questionamentos. entendeu? Então eu acho que muitas vezes eu faço as perguntas, eu não fico frustrada quando eu encontro uma resposta, mas muitas vezes eu vou encontrar alguma mínima solução imediata do que eu posso fazer, talvez, né? De tipo, a sociedade, cara, eu faço parte da sociedade. Se eu fizer de um jeito e meu amigo fizer do meu, sabe? Se a gente já é alguma coisa, sabe? Tipo, eu tenho uma coisa certa na minha cabeça de que eu não quero ser massa de manobra, mas ao mesmo tempo eu não quero parar o progresso. Não quero parar nesse lugar de falar assim, tá, eu não tô acompanhando, eu vou acompanhar, mas eu vou, tá, Não, isso eu aqui eu acompanho acho, tudo. Tipo, eu acho que isso aqui sai é um negócio, eu vou dar válido. uma olhada, vou me informar, vou saber. Até porque hoje é muito fácil, exatamente pelo celular e pelas tecnologias, você se informar, né? Sim, Qualquer coisa que você digitar, você vai saber, você vai descobrir minimamente, sim, se você sim, quiser. Basta você sim. ser Mas curioso e é, buscar a informação. mas qual que é o grande ponto aí? É você também saber buscar essa informação, porque você vai encontrar Sim, em qualquer lugar, no padre aposentado. E aí sim, você tem que saber exatamente. quais são as fontes Filtrar as confiáveis, fontes. filtrar, sabe? Tipo, e pensar mais, ver mais de uma fonte é que nem médico. Às vezes você vai no médico, eles te dão um resultado, você fala, você precisa ver uma segunda, terceira Sim, opinião. sim, isso Então é eu acho que é essencial. importante que as pessoas, porque a gente acaba, sabe, é como. Mas esse assunto ele é muito complicado, porque eu acho que bate nesse lugar das pessoas estarem sempre buscando Deus, né? E quando eu falo O Deus, ser assim, humano brinca de Deus, né? exato, mas eu digo assim,
Cara, gente, não é fácil, tá? Ser você não é fácil, tomar as suas decisões não é fácil. Então, muitas vezes as pessoas terceirizam, né? É mais fácil pra gente terceirizar e falar assim, deixa fulano pensar por mim, decidir por mim, fazer por mim, e você vai, né? Porque é isso que você falou, a pessoa que tá sempre se questionando, cabeça pensante, é o quê? É cansativo, né? Então, nem todo mundo tá realmente disposto. Então, é muito fácil você ter sabe, essa manada inteira, assim, correndo atrás dessa indústria, desse sistema que tá falando, faça isso, né? Sim. Só que, no fim das contas, a conta chega. Então, não é mais fácil não pensar. Não é mais fácil não pensar, entendeu? Não é.